Amém? Marcos 4, 36. Amém, pastora? Amém. Jesus acalma a tempestade. Fala um pouquinho mais alto. Você quer trocar o microfone? Jesus acalma a tempestade. Ao anoitecer, Jesus disse a seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado do mar. Com ele a bordo, partiram e deixaram a multidão para trás, embora outros barcos o seguissem. Logo, uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Jesus aqui, ó, você percebeu essa parte? Jesus estava tranquilo, porque ele sabia para onde ele estava indo. Talvez você está num barco com tanta bagunça, com tanto problema. Jesus estava descansando na sua fé, mas às vezes você vai precisar acordar ele, porque a sua fé é tão pequena, mesmo caminhando com Jesus. Você vem no domingo, recebe o alimento, na hora de praticar o alimento, você entra no desespero. Como que eu faço? Mas será que Jesus está? Será que Jesus não está? A responsabilidade de você partir daqui para o começo de tudo da sua vida, zerar todos os seus erros, todas as suas falhas, subir em cima de um barco e ser direcionado por Jesus. É a partir de você entrou no barco e falou sim. Não esqueça, a tempestade que for vir, Jesus está no barco. Continua, pastora. Logo uma forte tempestade se levantou. As ondas arrebatavam sobre o barco, que começou a encher-se de água. Jesus dormia na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Olha aqui essa parte. Repete de novo. Mestre, vamos morrer. Não, Jesus. Jesus dormia na parte de trás Isso. do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram, clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Olha só essa parte. É uma dúvida tão grande, né? Você está com Jesus no barco. Você aceitou Jesus como único Salvador e está começando a caminhar com Ele. Mas não só porque você aceitou Jesus, você está achando que os seus problemas não vão vir. Você está achando só porque você está caminhando com Jesus, o Satanás não vai se levantar. Talvez você está achando o porquê. Você está caminhando, está lindo o dia, não vai furar um pneu, não vai acontecer algo, não vai dar um problema no seu casamento, nos seus relacionamentos, no seu emprego. Você vai falar: ei, vou ter que acordar Jesus. Talvez aqui ele duvidou. E todo momento Jesus cutuca sobre a nossa fé com ele. Continua, pastora. Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquieta-te. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Olha isso, irmãos. Não, dê um pouco glória a Deus. Você entende? Quando você começa a entender quem está no barco, a tempestade pode vir, a bagunça pode vir, o barulho pode vir, mas você tem alguém para você entrar no seu quarto e clamar e chorar, falar: Senhor, eu preciso de Ti. Acalma a tempestade, Pai, que está no meu coração, na minha mente. Se depender de mim, Senhor, nós pecamos todas as horas. Mas hoje não depende mais de mim, mas agora de Ti. A nossa dependência não tem que ser mais a dependência dos outros, mas agora a dependência de Cristo. Sou dependente dEle. E só uma palavra pode acalmar e aquietar a nossa alma. É Jesus. É Jesus, filhos. É Jesus que pode falar: aquiete.
Continua, pastora. Então Jesus lhe perguntou: por que estão com medo? Ainda não têm fé? Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este homem? Até o vento e o mar lhe obedecem. Oh, aleluias! Ei, caminhar 3 anos com Jesus, ouvir para uma igreja 10 anos, 5 anos, 20 anos, 3 anos, 1 ano. Se você não reconhecer Jesus, se você não entender quem é Jesus, você vai duvidar todos os momentos, porque a sua fé, a fé desses discípulos, foi tão pequena que nem reconheceu aquele que estava no barco. E Jesus repreende. Como pode, irmãos, você caminhar com Jesus e não reconhecer Jesus? Na pequena, na média, na gigante coisa que Deus pode fazer na sua vida. Na bagunça ou não na bagunça. Mas Jesus está falando para você hoje. Ei, tenha fé. Só repete essa parte, pastor. 41. Apavorados, os discípulos... Apavorados. Os discípulos. Quem estava apavorado? É isso aí, os discípulos somos nós. Ó. Às vezes estamos apavorados por dentro. Estamos desesperados por dentro. Talvez não sabendo o que fazer. Jesus está no barco da sua vida. Continua, pastora. Apavorados, os discípulos diziam uns aos outros: quem é este? Até o vento e o mar lhe obedecem. Até o vento e o mar obedece a Cristo. Não se preocupe. Se algo está dificultando você caminhar com Jesus, e talvez você fale: não sou capaz, eu não consigo. Você tem um Jesus, um Deus maravilhoso, que Ele consegue acalmar a sua tempestade. Agora nós vamos entrar em Mateus 14, 22. Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas, irmãos. Nós já sabemos desse texto, conhecemos ele. Mas eu gostaria de aprofundar mais sobre esse texto. O porquê? Porque traz algo sobre a minha vida e a sua vida. Que nós vamos ver algo e talvez falando: não sou capaz de ter isso. Talvez não sou capaz de caminhar até isso. Mas o Senhor Jesus está falando: vem. No caminhar, talvez você vai desanimar. Eu vou repetir para você entender e explicar. Às vezes você aceita Jesus e talvez você fala assim: eu quero servir ao Senhor. Você se batiza, aceita Jesus como único Salvador, se batiza e fala: agora eu vou começar a caminhar com Jesus. Mas o seu pecado do passado, ele começa a te acusar no futuro. E ele começa a te afundar na depressão, na ansiedade, no erro, na falha. Ele começa a te colocar para baixo. Vai ter dias que você não vai conseguir nem levantar da cama. Por quê? Porque você vê a situação que você está andando sobre as águas, mas o acusador, ele vai te apontar os seus erros. Vamos começar? Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos que voltassem ao barco e atravessassem até o outro lado do mar, enquanto ele despedia as multidões. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Aleluia, calma aí, segura aí. O que ele fez? Ele se separou, e às vezes é dependente de nós, eu e você, às vezes se distanciar de algumas pessoas e começar a fazer algumas orações. Talvez eu e você temos que começar a acordar. E eu fiquei pensando sobre essa palavra. Porque a palavra de hoje não era sobre o que eu estou falando para você, mas era sobre Nicodemos. E eu estava lendo sobre Nicodemos e entendendo sobre Nicodemos. E essa semana o Senhor Jesus falou assim: ei, o quanto a sua igreja, e quanto o que eu te entreguei está andando sobre as águas. O quanto a sua igreja, e quanto o que eu te dei, eles estão entendendo a minha palavra. Caminhar
nas águas é conhecer a Jesus. A Bíblia não foi feita para você vir trazer ela no domingo. A Bíblia foi feita para você viver ela. Eu estava vivendo sobre Nicodemos, eu estava tentando entender sobre Nicodemos, o que ele não conseguia enxergar com toda aquela sabedoria. Contudo, Jesus me leva para outro texto sobre a fé. Andar sobre as águas, só uma pessoa andou, tirando Jesus. Mas nós não falamos de Pedro andando sobre as águas. Sabe qual é o nosso problema? Nós falamos que Pedro caiu. Nós sempre apontamos o erro da pessoa, sempre acusamos ela, mas nunca tentamos levantar ela. O quanto o meu coração está aberto para ir até essa pessoa e pedir perdão a ela. O porquê nós acusamos e apedrejamos essas pessoas, porque ela estava caminhando tão bonito com Jesus. E quando ela errou, ela caiu, e a primeira coisa é você estender a mão, igual Jesus estendeu para Pedro, você apedrejou, você a acusou, você tirou ela da presença do Senhor. Temos que começar a refletir e começar a caminhar com Jesus diferente. Temos que começar a compreender o que Jesus quer comigo e com você. Qual é a mudança das pessoas que estão andando na minha volta? Precisa receber da palavra do Senhor. Vamos, pastora. Depois de mandá-los para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas, pois um vento forte havia se levantado. Por volta das 3 da madrugada, 3 da madrugada, Jesus foi até eles, caminhando sobre as águas. Quando os discípulos viram caminhando sobre as águas, ficaram aterrorizados. E aí? É pouca oração ou é muita oração? É muita confiança ou é pouca confiança com Jesus? É muita fé ou pouca fé? Porque a única pessoa que podia caminhar sobre as águas se chamava Jesus. Mas a pessoa prefere reconhecer uma assombração, um fantasma, do que aquele que vai salvar a mim e a você, e salvou eu e você, e vai salvar os discípulos pela cruz. A fé move montanhas. Se tiver a fé do tamanho do grão de mostarda. Você entende o tamanho do grão de mostarda? Você entende que o medo te afasta da fé? Você entende que o medo te afasta de Jesus? Continua. É um fantasma, gritaram, cheios de medo. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenha medo, coragem, sou eu. Aleluias. Santo é o seu nome, Senhor. Você entende o primeiro texto? Jesus estava no barco e eles preferiram acordar Jesus. No segundo texto, eles não clamaram a Jesus, mas Jesus fala: não tenhas medo, sou eu. Não é forte isso, irmão? Não é forte, não é pesado? Às vezes fala: eu estou tanto acreditando em carros, em cavalos, mas na presença do Senhor eu não consigo crer. Sabe por quê? Porque Jesus, Deus, não é aquele que você vê, mas é aquele que você sente. Continua, pastora. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordena que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. A Jesus. Irmãos, dá uma seguradinha, amor.
ele teve fé ali. A fé de Pedro fez ele caminhar sobre as águas. Talvez a fé minha, a sua, fez nós sairmos da droga, sair da prostituição, sair da bebida. A nossa fé é caminhar com Jesus sem ter medo do apontamento de outras pessoas. Deus vai te tirar do barco. Deus vai te tirar do barco. Mas não tenha medo, porque quem está te chamando se chama Jesus Cristo. Pedro anda sobre as águas. E nós temos que glorificar ao Senhor quando a pessoa vem para Jesus. Porque o quanto ele deixou no mundo para viver a Cristo. O quanto você deixou para começar a caminhar com Cristo. E eu vou trazer para o tempo de hoje. O quanto você está querendo Jesus. Quem está querendo Jesus aqui? Mas eu vou falar algo para você. Você vai perder alguns amigos. Vai perder alguns seguidores. Algumas pessoas vão parar de andar com você. Talvez você vai se ver sozinho. Talvez você vai dar os seus primeiros passos sozinho. Mas se você olhar para frente, vai estar um Jesus te esperando. Se você crer na palavra do Senhor, aos seus olhos carnais você não vai ver nada do outro lado. Mas aos seus olhos espirituais, você vê um Jesus de braços abertos. Por que eu falo isso? Porque o texto me ensina a falar isso. Quando Pedro ele cai, ele clama a Jesus. Nós vamos ler aqui, nós vamos entender. O clamar, orar, ter fé, faz tudo parte de seguir a Jesus. Continua. Mas quando reparou no vento forte e O que é o vento, irmãos? Vento, tempestade. É nosso começo de caminhada. Quando as pessoas começam a se levantar contra nós. Quando as pessoas querem tirar nós do eixo. Tirar nós da bagunça. Às vezes nós estamos tão focados com Cristo. Tão querendo amar a Ele. Ser apaixonado mais e mais. Se levanta talvez sua família. Seus amigos. O seu pai, a sua mãe, os seus irmãos. Eu não sei. Para falar que você não é capaz de seguir a Jesus. Às vezes você desanima que nem na igreja você quer pôr mais o pé. Nem na igreja você quer vir mais. Porque você está cansado de ser tão acusado pelo mundo. Mas não enxerga o que Jesus está fazendo na sua vida. E eu volto a te perguntar, quem era nós antes de Cristo? Eu só era um beberrão. Um que não tinha futuro. Mas quando eu reconheci Jesus, quando eu reconheci a voz dele, e eu pedi socorro, e hoje eu e minha casa serviremos ao Senhor. Olha o improvável nas mãos de Jesus. Olha o improvável na mão de Jesus. Não tenhas medos. Jesus fala para mim e para você. Eu estou contigo. Em todos os momentos. Continua, pastor. Quando reparou no vento forte e nas ondas, ficou aterrorizado. Começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Na onde? No mesmo instante. Jesus esperou ele se bater? É uma pergunta, igreja.
Jesus falou assim, não, deixa ele aí mais um pouquinho aí, igual nossos amigos fazem, talvez quando nós pedimos algo para alguém, um favor, não vou responder ele agora, não vou abrir o WhatsApp, não, deixa ele lá. Oh, Jesus, no mesmo instante, com pecado, sem pecado, com problema, sem problema, nós buscamos ele, e no mesmo instante, ele tirar nós do pecado, para salvar multidões. Como assim, pastor? Jesus salva Pedro para em Atos, Pedro pregar o grande evangelho. Continua. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua fé, disse ele. Como é pequeno. Por que você duvidou? Aleluia. E aí? Alguém vai sair aqui com dúvida? Alguém vai sair aqui, será que vai dar certo? Será que o meu casamento vai dar certo? Será que o meu relacionamento com meu pai vai dar certo? Será que eu vou conseguir confiar nela? Será que eu vou conseguir confiar nele? Será que vai dar certo que o Senhor Jesus planejou para mim? Aleluia. Continua. Quando entraram no barco, o vento parou. Percebeu isso? Pedro caminhou sobre as águas na tempestade. Jesus falou, cesse a tempestade, cesse a bagunça, que ele vai caminhar tranquilo, aqui ó, vai andar tranquilo. Não, é no meio da tempestade que Jesus vai te curar. É no meio da tempestade que Jesus vai mandar, venha filho, em tudo farei novo, nova criatura. Ou na tempestade, ou não na tempestade, como o primeiro texto fala, mas eu e você temos que entender e compreender o que Jesus quer comigo e com vocês. Jesus fala assim, tenham bom ânimo, eu venci o mundo, Jesus venceu o mundo. Aí nós vamos falar, mas é claro, é Jesus. Mas eu vou falar algo para você, Jesus dá um conforto no nosso coração, que se nós seguimos Ele, coisas novas vão acontecer na nossa vida. Se nós seguimos a Ele, só a Ele, nós vamos entender que nós precisamos de um renovo de novo, ser sacudido e ser transformado. Continua. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Repete isso da igreja. Igreja toda. Quando entraram no barco. De novo. Quando entraram no barco, o vento parou. Então os outros discípulos o adoraram e exclamaram, de fato, o Senhor é... Vamos só na parte de fato. Tá aí? Aqui ó. De fato. Vamos lá, igreja. Reconheceu. Reconhecemos quem ele é. Reconhecemos o primeiro e o segundo texto. Reconhece quem é Jesus. Não interessa quantas vezes você caiu, mas toda vez que você se levantar, reconheça quem é Jesus, quem é Deus. Quando nós reconhecemos Jesus, na mesma hora, Jesus nos reconhece. Isaías 41, 10. Aleluia, Senhor Jesus. Oh Espírito Santo. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei. Eu o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita, o sustentarei. Oh, aleluia, Senhor Jesus. Quem vai nos sustentar?
Quem vai sustentar nós são Deus, Jesus Cristo. Quando eu começo a entender que às vezes eu vou errar, eu vou falhar, mas eu sei da onde Ele me tirou, e eu vou voltar correndo, eu vou estender a minha mão, falo, Jesus, me tira daqui. Senhor Jesus é lindo e maravilhoso para nos reconhecer como filho. Senhor Jesus quer transformar a sua vida. Se algo está acontecendo na sua vida, Jesus quer transformar ela. Tem pessoas aqui que precisam ser transformadas de dentro para fora, igual o primeiro texto. Jesus quer acalmar a tempestade na sua vida. Tem pessoas aqui que precisam ser transformadas de fora para dentro. A estética linda, pessoas com sorrisos bonitos, mas quando entra no quarto, a depressão vem, a ansiedade bate na porta. E Jesus quer te reconhecer como uma filha amada, ou um filho desejado ao Pai. Eu vim aqui hoje para falar algo para algumas pessoas. Tem duas situações quando nós conhecemos a Jesus. Pelos outros que falam que nós somos servos, escravos de Jesus, de Deus. E quando nós lemos a Bíblia e começamos a entender que Ele adota nós, nos adotamos, se tornamos filho dEle. As duas situações, eu vou dizer algo para você, já falei com algumas pessoas aqui. Aquela pessoa que é serva ou escrava, ela faz por obrigação. Ela faz porque, não, preciso fazer. Eu tenho que bater o ponto para Jesus me ver. Mas aquele que se torna filho, começa a caminhar com Cristo, faz agora por amor. E Jesus nunca falou que você é um escravo. Mas Ele sempre nos ensinou sobre o Pai que está no céu. Talvez a sua vida está bagunçada, igual a tempestade. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas Jesus sabe o que está acontecendo nela. Eu não tenho a intimidade de saber o que está acontecendo com você. Mas Jesus quer entrar nesse barco. Sabe por quê? Quando Pedro chega no barco e coloca o pé no barco, a tempestade cessa. Vocês entenderam, não? Quando você convida Jesus para a sua vida, a tempestade vai cessar. E se Jesus estiver no barco, a tempestade estiver dentro do seu coração, clame a Ele, clame ao Senhor, fala, Senhor, está uma tempestade dentro de mim. Eu vou falar algo para você. Não sei se vocês sabem, mas o suicídio, a pessoa que tenta o suicídio, ele não quer tirar a própria vida, mas ele quer tirar a dor que está dentro dele. Se esse barco está bagunçando a sua vida, hoje, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, Jesus está entrando nele. Jesus faz um reboliço, faz isso comigo. Era para falar sobre Nicodemos, e quando no meio de uma oração, de um clamor, o Senhor Jesus, eu preciso sacudir alguns barcos para eu entrar em ação.
Jesus quer a sua transformação. Sabe por quê? Porque Ele depende de você para transformar outras pessoas. Jesus precisa de você hoje, reconhecendo Ele como o único Salvador. Não para você sentir a pessoa mais maravilhosa, mas sentir que o Senhor Jesus pode transformar a sua vida. Eu vou falar algo que veio no meu coração agora. Jesus chega para Pedro, faz a primeira pesca maravilhosa. Terminou a pesca. O que Pedro faz quando desce do barco? Ele cai na frente de Jesus e fala: eu não sou capaz. Afaste de mim, Jesus, que eu não sou limpo ou puro o bastante para o Senhor estar comigo. E quantas vezes você está orando assim? Se você quiser fazer, Senhor, o Senhor faz. Mas o Senhor Jesus fala assim: tenha fé, filha. Eu estou com você todos os dias. Eu vou transformar a sua casa. Eu vou transformar a sua vida. Você, filho, vai ser o testemunho vivo da palavra do Senhor. Deus quer mudar o seu casamento, Deus quer transformar a sua vida. Deus quer te mudar. Às vezes vai doer algumas pessoas que vão sair da sua vida. Mas é necessário. É muito necessário sair. Sabe por quê? Porque Jesus não faz barganha com erros. Não faz coisas com pessoas que estão no erro, no pecado. Mas quando você reconhece Jesus como o único Salvador e começa a transformar a sua vida, Jesus começa a aparecer mais e mais na sua oração, mais e mais na sua vida, e você não vai ficar sozinho. Gostaria que vocês fechassem os olhos. Oh Senhor Jesus, Pai. Você não pode sair daqui com peso, filha. Você precisa reconhecer Jesus como o único Salvador. Se você não quiser vir aqui na frente, não tem problema, eu vou orar por você. Ei, filho, Deus tem um propósito na sua vida. Às vezes o Satanás, ele te acusa, te aponta, te fala que você errou ou falhou. Mas se você pediu perdão a Jesus, na mesma hora, Ele te perdoou. Lembra da prostituta? Ou da mulher que foi pega no adultério? Muitas pessoas vão acusar e querer te apedrejar. Mas Jesus, Ele não. Porque o arrependimento vem primeiro. E aquela mulher estava tão desesperada que precisava ter o arrependimento na vida dela. Senhor Jesus, Pai, estamos aqui na sua casa para trazer o arrependimento, Pai. Senhor Jesus, estamos aqui na sua casa para fazer a transformação em vidas aqui dentro deste domingo. Que o dia dos pais, dentro de uma igreja, nós pregamos só a palavra do Senhor. Que o único Pai que nós servimos, que nós amamos e que nós entendemos, se chama Deus. Jesus, Ele é o bom pastor. Eu só sou um dos discípulos de Jesus. Ele morreu por mim e por você. E Ele fala: eu dou a minha vida às minhas ovelhas. E quando Ele fala isso, Ele abre a nossa mente. As ovelhas não são minhas, são de Jesus. As pessoas não são do pastor,
As pessoas não são de uma igreja, as pessoas não são de um prédio, as pessoas não são de um ministério, as pessoas são de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, oramos por Ti, Senhor. Traga um sorriso de volta a essa pessoa. Filha, você vai sorrir de novo. Aquele sorriso amarelo, aquele sorriso sem graça, aquele sorriso que não está saindo tão legal. Jesus está falando para mim, filha, eu faço tudo novo na sua vida. Eu estou entrando no seu coração, na sua casa, no seu lar. Eu estou fazendo a transformação sobre a tua vida. Você não está entendendo nada agora, mas Jesus, você não veio ouvir um homem falar, você veio ouvir Jesus falar com você. E quando você abaixou a cabeça e orou, e falou, Jesus, fala comigo. E Jesus está falando, eu vou entrar na sua casa. Eu vou entrar na sua bagunça. Eu vou transformar tudo de novo. E lá na frente você vai testemunhar o que eu fiz na sua casa. E você vai pregar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Filho, se aquieta. Não entra no desespero. Não vale a pena. Não vale a pena entrar no desespero. A sua ansiedade está te atrapalhando a seguir a Jesus. Mas Jesus quer entrar nela também. Ele quer acalmar o mar. Ele vai falar, cesse. Vai cessar. Se você crê nele, tenha fé que ele vai cessar a sua vida.